Boa noite, igreja. Abram aí a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 6. Estamos viajando com a igreja hebreia. Vamos assim, a partir de hoje, apelidar a igreja 19, a igreja hebreia. É mais fácil de falar. Né, pastor Eurico? A gente vai inventar o nome para essa igreja que o autor não coloca o nome dela. Então vamos dar um endereço para essa igreja, a igreja hebreia. E o texto, estou usando a versão Almeida século 21. Eu lerei dos versos 9 ao verso de número 20, que diz o seguinte: Mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores relativas à salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostraste para com o seu nome, pois serviste os santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos tornei indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar, e disse: Por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Pois os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento para a confirmação é o fim de toda disputa. Assim, Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que ele minta. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque na Tua palavra há poder. E ao ler a Tua palavra, Senhor, cremos com toda certeza que já se começa a manifestação do Teu Santo Espírito, usando a Sua palavra que é anunciada. Por isso, Pai, vem falar conosco nessa noite, vem renovar a nossa esperança, vem renovar, Senhor, a nossa fé, e que nós possamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vem nos capacitar, Senhor. Assim oramos, Pai, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, esse texto aqui, o autor de Hebreus, escrevendo para a igreja hebreia, quer exortar aos seus sobre, e agora nesse contexto aqui, porque no domingo passado nós aprendemos que nós devemos ser aqueles que permanecem, apesar das pressões, apesar das dificuldades. Lembrando que, e conforme tudo que nós estudamos no domingo passado, não é? A marca do salvo é a perseverança. Mas, infelizmente, o joio no meio do trigo, ele não há de perseverar. Porque são muitas as tribulações que vêm sobre o cristão. E até o Dr. Russell Shedd,
quando ele escreveu o seu livro O Mundo, a Carne e o Diabo, ele vai falar exatamente dessas pressões que fazem aqueles que não se converteram, mas apenas aderiram ao Evangelho, que eles não suportam a jornada, a caminhada cristã. Porque a jornada e a caminhada cristã só é possível, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos sustenta. Por que nós estamos em pé? Porque o Espírito Santo de Deus é quem nos sustenta. Se dependesse de mim, se dependesse de você, e como o Dr. Russell Shedd, que eu tive o privilégio de ser seu aluno, falou num vídeo e lhe perguntaram, o crente perde a salvação? E ele respondeu, depende de quem te salvou. Se foi você, vai perder. Se for Cristo, não. Porque Cristo, ele é perfeito. E a sua obra redentora, ela é perfeita. E na realidade, a nossa salvação não depende da fé. Fala, pastor. Aí o pastor ele fala assim, tampa os ouvidos. Porque fé todo mundo tem. A questão é onde eu deposito a minha fé. E digo mais, irmãos, até o comunista tem fé. Pastor, você está ficando doido. Não é, pastor Eurico? Está ficando doido. Sabe por que o comunista tem fé? Porque ele crê que Deus não existe. Essa é a religião do comunista. Essa é a religião do ateu. E a igreja dele é a igreja que defende. Deus não existe. Então todo mundo tem fé. A questão é onde eu deposito a minha fé. Porque o homem é um homem de fé. Fomos criados assim. E esse texto, ele vem nos exortar a que nós possamos perseverar. Por quê? Porque hoje nós vamos aprender as bênçãos decorrentes da perseverança na salvação. Nos versos anteriores, o autor de Hebreus listou 7 motivos que mostram quem é joio no meio do trigo. E agora vai mostrar quem é trigo no meio do joio. Porque é uma realidade nua e crua, amados irmãos. O joio no meio do trigo vai existir. Jesus já nos alertou disso. E o Paul Washer, no seu pequeno livreto, Os 10 Erros da Igreja, ele fala que pastores com sermões fracos, rasos, sem Bíblia, com apelos apeladores, têm criado o joio no meio do trigo. Então, parte da culpa do joio no meio do trigo, hoje em dia, século 21, é culpa de pastores televisivos e de pastores locais também, que são muito bons para contar história. Como eu aprendi com o pastor Alexandre, Forrest Gump. São muito bons para contar história, mas não abrem a Bíblia. Então, cria-se aqueles que aderem ao Evangelho e não aqueles que verdadeiramente se convertem. E esse texto, então, vai nos mostrar, nesse parágrafo aqui, quais os benefícios que nós temos por ter crido no Senhor Jesus. E a proposição, a tese central aqui, é somente uma. Somente os que perseveram obtêm as bênçãos pertencentes à salvação. E aquilo que nós temos falado desde sempre. E aquilo que eu aprendi com melhores doutores, pastores, lá da teológica. A marca do salvo, viu, Júnior? É a perseverança. O salvo não perde a salvação. Porque quem o salvou foi Jesus Cristo.
Essa é uma verdade bíblica. Ser batizado não significa que a pessoa foi salva. O pastor está ficando doido. Não, é verdade. Nós temos o exemplo bíblico de Simão, o mago, que se batizou, mas foi se secar no inferno. Por quê? Porque ele quis comprar o Espírito Santo de Deus. Então, passar por um batistério não significa que a pessoa foi verdadeiramente salva. É a permanência que vai provar, e a permanência no meio das lutas. Detalhe importante, a permanência no meio das lutas, que vai provar que ele é um crente de verdade. E esse texto, nós vamos encontrar 7 bênçãos pertencentes na salvação para aqueles que perseveram. Primeira bênção é o reconhecimento do nosso passado pela pessoa de Deus. Texto base. Mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores e relativas à salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostraste para com o seu nome, ou seja, o nome de Deus, pois serviste aos santos e ainda os servis. E aqui um detalhe importante do texto, amados irmãos, que o autor de Hebreus não está falando para pessoas recém-convertidas. O autor de Hebreus está falando para pessoas que já tinham certa maturidade cristã e estavam sofrendo a pressão dos judaizantes e com certeza também estavam sofrendo a pressão do Império Romano para abandonar a religião ilegal chamada cristianismo e voltar para a religião legal chamada judaísmo. Só que um judaísmo sem Jesus. E sempre lembrando, que eu falei no domingo passado, o judaísmo era a religião legal. O Império Romano, depois dos Macabeus, não perseguiu mais os judeus. Era a religião legal do Estado. Eles fizeram um acordo. Vocês se comportam, vocês não se rebelam, e eu libero vocês, o culto. Eles fizeram um acordo com o diabo, vamos dizer assim, com o Império Romano. Vocês ficam quietinhos aqui, e nós não incomodamos vocês aqui. Então, a pressão era ter paz sem Cristo numa religião legal, não é? Ou não ter paz com Cristo numa religião ilegal. Então, esse era o contexto. Mas esse texto nos mostra para nós como o nosso Deus é um Deus que não se esquece. E esse texto nos remete a alguns pontos importantes. Primeiro, depois de apresentar as advertências, o autor estimula os seus leitores observando que ele não pensa que eles estejam naquele estado descrito do verso 4 ao verso 6. Então aquilo foi uma lista de fatos hipotéticos. É isso que nós aprendemos no domingo passado, no verso 1 ao verso 9. Outro ponto. Ele está convencido que os seus leitores têm tido experiências genuínas com o Senhor, nosso Deus. Por quê? Porque são salvos. E os seus leitores não deveriam considerar Deus como injusto, por causa das pressões. E amados irmãos, quantos crentes imaturos abandonam a fé porque estão chamando Deus
de injusto por estar passando por alguma tribulação. Mas como pode o cristão passar por isso? Eu sou fiel, eu sou servo do Senhor, eu sou dizimista, eu sou cooperador, porque eu estou passando por tribulações. Amados, não nos esqueçamos que o Senhor Jesus já nos alertou, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, amados, Ele venceu por nós, o Senhor Jesus. Então, nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos perseverar. Como não cair também nessa pregação, não é, neoliberal, nessa pregação triunfalista, em que, se vier a tribulação, eu não vou passar por ela. E tem até aquela poesia, pode até ser bonitinha, é até de uma música de um cantor do Nordeste, mas não é nenhuma verdade, é uma mentira. Pegadas na areia. Com certeza você já viu isso num livro, ou num caderno. Aquela baboseira. Por que baboseira? Amados irmãos, Jesus falou, eis que eu estou convosco. O Senhor Jesus também, quando fala do jugo e do fardo, Ele fala, eu vou estar do teu lado. Do teu lado. Não há nenhum versículo na Bíblia falando que o Senhor Jesus vai me pegar no colo. Nenhum. E você que já leu a Bíblia inteira várias vezes também vai perceber, não tem nenhum versículo. E Deus pegou Daniel no colo, os leões não comê-lo. Tem esse versículo na Bíblia, irmãos? Não tem, né? E Deus pegou Pedro, que estava se afundando, e levou ele no colo e colocou dentro do barco. Não, não tem. Deus não nos pega no colo, mas Ele vai junto de nós. Então, aquela poesia bonitinha e herética não é verdade. Ela pode ser até bonitinha, pode até emocionar com muita música no fundo, mas é mentira. Por quê? Passaremos por pressões, mas saibam, Ele está conosco. O Senhor Jesus, através do seu Espírito, Ele está do nosso lado no meio da tribulação. Essa é a verdade bíblica. Porque eles achavam que Deus estava sendo injusto por causa das tribulações. Então, precisamos estar atentos a isso. E Deus reconhece o trabalho fiel e amoroso do seu povo. E vejam bem, o autor de Hebreus, ele é muito claro a dizer, Deus não se esquece na nossa demonstração de amor a Ele e aos irmãos através do serviço cristão motivados pelo amor. E aqui, amados irmãos, o autor de Hebreus, porque a Bíblia ela não se contradiz, o autor de Hebreus nos remete a quê? Aos 2 mandamentos. Amar a Deus, amar ao próximo. A força motriz que nos movimenta até a pessoa do Deus Trino, a força motriz que nos movimenta para estendermos as mãos para os nossos irmãos, é o amor ágape. O amor que é um dos primeiros frutos do Espírito Santo de Deus. Por esta razão, amados, essa é a primeira bênção.
de um Deus que não se esquece do trabalho dos seus. Deus é fiel. A sua palavra. Palavra empenhada, palavra cumprida. Amados irmãos. Segunda bênção é a esperança futura como motivadora do presente. A esperança futura motivadora do presente. Verso 11 e 12. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não nos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam a promessa por meio da fé e da paciência. O trabalho que Deus não esquece é um trabalho contínuo. Nosso Deus, ele é imutável. Nosso Deus é onisciente. O nosso Deus é onipresente. E esse texto aqui vai mostrar que um dos atributos de Deus. E este Deus, o autor de Hebreus está mostrando para eles que mostre o mesmo esforço dedicado até o fim para a completa certeza da esperança. Ou seja, amados irmãos, que nós voltemos, ou melhor, continuemos dedicados ao Senhor. Porque este nosso Deus, Ele nos direciona, Ele nos dirige a que nós avancemos, nunca que nós recuemos. E eu gosto da palavra que foi Pedro, que diz, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Ou seja, somos desafiados a avançar. E a indiferença não era e não é a melhor alternativa. Por quê? Eles estavam sendo pressionados a abandonar o Senhor. Era isso. Essa era a pressão sobre eles. E o diabo faz exatamente isso. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu quero servir, mais o diabo fica no meu pé. O diabo e os anjos caídos. Então, essa batalha, isto é uma realidade na vida do cristão. Então, amados, se está vindo pressão, é porque eu estou no caminho certo. Se a coisa está muito quieta, eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu não estou incomodando o reino das trevas, então isso não é bom sinal. E o texto vai ainda mais longe. Rejeitar a Cristo não exige uma atitude de rebeldia total. Basta perder o zelo e se tornar negligente. Então isso aqui é um alerta para nós. Rejeitar a Cristo não exige uma rebeldia total. Basta perder o zelo e se tornar negligente. Qual deve ser a nossa ação? Qual deve ser a nossa atitude? Devemos imitar os que herdaram a promessa por meio da fé e paciência contínua. Quem são esses? É Hebreus 11. A lista das pessoas que creram e permaneceram. O autor de Hebreus, lembra que todo o texto de Hebreus está linkado. Então, essas testemunhas que ele vai falar lá na frente, Hebreus 11,
Abraão e aquela lista enorme de pessoas de fé deveriam ser para eles uma motivação para permanecer firme no caminho do Senhor. Por que permaneça firme? Porque o Senhor está contigo. O diabo vai pressionar. O diabo vai militar contra. Mas cada cristão tem que permanecer firme na jornada com o Senhor. Porque nós temos, como fala lá no finalzinho de Hebreus, né? A multidão das testemunhas. E todo mundo viaja na interpretação bíblica, naquela multidão das testemunhas, né? Só que a multidão das testemunhas é aquilo que já foi citado. Pessoas do Antigo Testamento que permaneceram firmes, apesar da pressão, apesar daquela promessa se parecer algo que jamais aconteceria. Mas eles permaneceram firmes. Então, como o texto diz, essa segunda bênção, a esperança futura como motivadora do presente. Então, porque eu tenho uma esperança lá na frente, eu vou continuar. E é interessante notar que no texto que nós estudamos de Coríntios, é interessante notar no texto dos dons, ora, o que permanece é a fé, esperança e amor, mas a única que vai ficar é o amor. Por que só o amor? E a fé? E a esperança? Vendo já escatologicamente, a esperança não vou precisar mais, porque a bênção já chegou. A fé não vou precisar mais, porque eu estarei vendo o trono de Deus e o trono de Jesus ao adentrar a Nova Jerusalém. Eu verei Deus face a face, eu verei Jesus face a face. Então, eu não preciso de fé, eu não preciso mais de esperança. Porque o povo de Deus vai estar na presença do Deus Trino em nova terra. Apocalipse 21, Apocalipse 22. Então, amados, esses fatos, essa realidade, são motivadoras para nós continuarmos a nossa jornada. A terceira bênção, amados irmãos, que nos motiva a continuar, é o juramento de Deus. Mesmo que seja demorado. Verso 13 a 15 diz: quando Deus faz a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar, e disse: por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim Abraão, tendo esperado com paciência, foram 16 anos, alcançou a promessa. E detalhe importante, amados, a promessa de Abraão era um filho. Mas a minha promessa, a tua promessa, queridos irmãos, é a nova terra. Apocalipse 21. Como a gente de vez em quando conversa em casa, que alguns clientes falam assim, quando me ouvem: agora você me decepcionou, eu queria morar no céu. Não, irmãos, nós não vamos morar no céu. O Senhor nos preparou, Apocalipse 21 e 22. Nova terra. Não tem nada a ver com os TJ não, tá? Nova terra. Onde a nova Jerusalém desce do céu.
toda em ouro. E lá tem o trono de Deus e o trono do Senhor Jesus. E lá, como nós vemos nos Salmos, o Israel convertido nos convida a venham adorar ao nosso Deus. Então, amados, a nossa promessa, e algo que eu aprendi com o pastor Jorge Pinheiro, Deus já está olhando esse fato de costa, como já acontecido. Nós olhamos os fatos de frente, como está acontecendo. Deus olha a Bíblia a partir do Apocalipse. Nós lemos a Bíblia a partir do Gênesis. Mas para Deus, tudo se completou. Então, amados, esta é uma promessa certa. E nós temos a garantia. Quem é a garantia? É o próprio Deus. Porque Ele jurou por si mesmo. Porque Ele jurou por si mesmo. E aqui é algo importante, que é um contexto judaico, e para nós estudarmos sobre o juramento. Naquele tempo, amados irmãos, havia uma regra muito importante, que quando se fazia um acordo, a pessoa jurava em nome de Deus, eu vou cumprir. Não é? Só que Deus, não tendo por quem jurar, pois Ele é superior a tudo e a todos, jurou pelo seu próprio nome, e o que Deus promete, Ele faz. Detalhe importante, que está na Bíblia, tá, irmãos? Não seus sonhos, não seus devaneios. Que os nossos sonhos, amados irmãos, outro dia eu sonhei que eu estava em Guaíra. A gente viaja. Não é? Eu rodei 500 quilômetros, foi assim, sonhei que estava lá em Guaíra e fui visitar a minha antiga casa e eu queria visitar o irmão Gilmar e a Cristina. São irmãos queridos de lá. Sonhei. Amados, algo importante. Deus cumpre a sua palavra. Não nossos sonhos esquisitos da madrugada. E algo importante. Deus jurou por si mesmo para Abraão que ele seria pai. E essa promessa levou 16 anos para se cumprir. Embora Abraão vacilou, coabitou com a escrava e teve Ismael em desobediência, amados irmãos. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Isso é fato e isto é realidade. Esse nosso Deus, Ele jurou por si mesmo e, como diz a Escritura lá no Antigo Testamento, em Eclesiastes, e tudo é formoso no seu tempo. Nós somos apressados. Todos nós aqui. Nós somos ansiosos. E até, acho que foi ontem, na reunião ontem não foi sábado, sexta-feira. Na reunião dos pastores, falaram assim, olha, nós temos a fé 24 horas. Aí o pastor Elias, que é membro lá da Igreja Batista Canaã, falou assim, o que é fé 24 horas? Que negócio doido é esse? Lá é o seguinte, não é a fé salvadora, é a fé no meio da tribulação. Hoje eu estou bem, acordo com fé, com certeza, vou vencer, o inimigo vai cair. Mas eis que amanhã eu acordo derrotado.
E nós temos o exemplo de Elias, nós temos o exemplo de Paulo. Elias enfrentou os 450 profetas de Baal. Elias enfrentou, a princípio, Acabe e Jezabel. Sozinho, contra 450. Para nós imaginarmos, todos os bancos da PIB de Suzano cheia, contra um homem só. E o nome de Deus foi glorificado. Contextualizando para o tempo de hoje. Só foi Jezabel mandar um WhatsApp, dizendo, descobri o número do teu celular e vou te matar. Pronto, o homem desabou em depressão. Foi o gatilho. Paulo também, amados irmãos, precisou ser revitalizado por um anjo do Senhor. Então, amados, precisamos caminhar de fé em fé. Por quê? Porque podemos vacilar, mas é o Senhor que nos sustenta. Mas eu tenho que saber que não é o meu tempo, é o tempo de Deus. Esse é o grande desafio da fé. Por isso que nos chamam de louco. Dizem até hoje, inclusive na internet, cadê Jesus? Cadê esse Jesus que prometeu que ia voltar e não voltou ainda? Eles também ouviam isso. Mas o Senhor falou, persevera. E depois ele vai dar a lista lá na frente, em Hebreus 11, dos heróis da fé. Então, amados irmãos, o juramento é de Deus. E o tempo é de Deus. Não é o meu tempo, não é o seu tempo. A quarta bênção é a imutabilidade dos propósitos divinos para com os herdeiros. Versos 16 e 17 diz, pois os homens juram por quem é maior do que eles, e para eles o juramento para confirmação é o fim de toda disputa. Assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento. Deus não precisava prometer nada para ninguém. Mas Abraão precisava ouvir aquilo. Eu estou jurando pelo meu próprio nome que tudo há de cumprir. Então, Abraão precisava daquilo, como nós também precisamos da palavra para nos renovar e a ação do Espírito Santo de Deus. E quando ele fala das regras de juramento, o que está implicado aqui? Um juramento naquele tempo era o desfecho de um negócio ou o fim de uma contenda. Ou seja, no tribunal de pequenas causas, era assim, eu juro que vou consertar o teu carro. Beleza, fechado, já está acordado. Assim era. E esse juramento era feito perante a comunidade, a liderança local, perante as testemunhas. Não é? E lá em Números 23, 19, amados irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não fará? E o havendo falado, não cumprirá? Então aqui é uma exortação, tanto para o povo de Israel, como para nós hoje. Precisamos ter a certeza. Chegaremos lá. Nós vamos chegar lá. Porque o Senhor comprometeu o seu nome e tudo há de se cumprir. As promessas dele. Lógico que não as promessas inventadas por aí pelos falsos pastores da internet.
E algo mais que ele vem trabalhar aqui. O juramento de Deus tem como objetivo levar Abraão a crer na palavra empenhada, né? Mas o propósito maior de Deus aqui, amados irmãos, foi o quê? Mostrar a imutabilidade do seu propósito aos herdeiros da promessa. Aqui está um atributo de Deus. Deus é imutável. Deus não muda. Um juramento de Deus se cumpre. Tanto que, outro dia, um tempo atrás aí, ouvindo, não sei quem era o pregador, mas algo interessante, que ele fala, Deus falou, 40 anos de exílio. Deu 40 anos, o povo, 40 anos no deserto. Deu 40 anos, o povo entrou na terra prometida. Deus falou, 70 anos de exílio, por causa da idolatria. Deu 70 anos, o povo foi liberto. Amados, Deus cumpre as suas promessas. 400 anos no Egito. Deus 400 anos, o povo foi liberto. Deus cumpre os seus compromissos. O nosso Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Ele é fiel, não a mim, nem a você. Ele é fiel à sua palavra. A Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada há de se cumprir plenamente, queridos irmãos. Só que há um detalhe interessante no Novo Testamento. Em Mateus 5, 34 a 37, o Senhor Jesus proíbe o juramento, porque aquilo lá caiu em desuso. E há um texto que até eu já preguei, qual era a malandragem deles? Se jurar pelo céu e pela terra era uma coisa. Se jurar pelo templo, aí é outra coisa. Então, o juramento foi usado indiscriminadamente para o engano. O juramento foi usado indiscriminadamente para o engano. Por isso que o Senhor Jesus disse claramente, né, pegando a parte principal de Mateus 5, 34 a 37. De maneira nenhuma jureis, disse Jesus, seja porém o vosso falar, sim, sim, ou não, não, pois o que passar disso vem do maligno. Ou seja, amados irmãos, quantas pessoas falam assim, não, mas eu juro. E é mentira. E é fake news. Então, amados, o cristão não tem a prática, não, eu juro. Eu prometo. Não, o cristão é sim, sim, ou não, não. Assim deve ser o cristão. É dessa forma. Né? Mas, essa bênção, a bênção da salvação, ela é imutável para os seus herdeiros. O Senhor, nosso Deus Trino, Ele é fiel, porque Ele é imutável. A quinta bênção, amados irmãos, é o forte alento que tem os que correm para o seu refúgio. Lá nós encontramos consolo. Diz o verso de número 18. Para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio das duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Deus sempre
foi e sempre será digno de toda confiança, pois a sua própria natureza é a garantia de que a sua palavra não muda. Aquilo que eu falo para os irmãos no campo do evangelismo. Quando dizem, papel aceita tudo. E você que vai me ver amanhã na internet, na segunda-feira. Tudo que você está falando é balela. É mentira. Meu querido, nosso refúgio, o nosso alento é que Deus é imutável. A sua palavra não muda. E como eu gosto de falar, essa frase é minha, não tem nenhum autor lá famoso que escreveu ela não. A incredulidade do homem não muda a palavra de Deus. A incredulidade do homem não muda a palavra de Deus. Pode ser o ateu que for. E um dia, um rapaz que infelizmente tirou a própria vida depois, porque ele era dependente químico, tinha outros problemas, falou num ônibus de estudante, como eu, matemático, vou crer na Bíblia? Ela é papel. Aí eu desafiei ele. Se ela é como um jornal, então por que você não lê? Só desafiei. Simplesmente isso. Só desafiei. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E porque ela é a palavra de Deus, é nela que nós encontramos alento. Por quê? Deus é imutável. As promessas de Deus são imutáveis. E são totalmente fidedignas. Toda a palavra de Deus. E o juramento de Deus confirma que as suas promessas também são imutáveis. Deus não muda. Porque se Deus mudasse, amados irmãos, nós já estaremos em condenação eterna. Lembra aquela brincadeira? Bem me quer, mal me quer? Se Deus fosse assim, bem me quer, mal me quer, estou de bem. Agora estou de mal. Olha, o meu amor por você, não te amo mais, Dalila. Você pecou. Aí Dalila confessa aquele pecado do pensamento. Dalila, eu te amo de novo. Não, irmãos, Deus continua nos amando. Deus não diz aquela frase de marido que brigou, da esposa que brigou com o marido. Eu esperava tudo de você menos isso. Por quê? Porque esse Deus imutável é o mesmo Deus que sabe até os nossos pecados de amanhã. E quando a gente erra e quando a gente peca, não é? Ele fala para Pedro, como Jesus falou para Pedro quando olhou para ele, eu não te falei, mas eu continuo te amando. Porque quando Pedro nega Jesus, o galo canta, Pedro olha para Jesus, e Jesus olha com amor para ele. E Pedro entendeu não aquele olhar de raiva, de ódio, mas aquele olhar de amor, de quem perdoa aos seus. Amados, os meus pecados, os teus pecados, não surpreendem a Deus. Porque o nosso Deus Trino
é onisciente. Ele é onisciente. E Ele continua sendo o nosso refúgio. Diz Tito 1 e 2, Paulo, servo do Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Que Deus maravilhoso é esse imutável, que olhou para nós pecadores, lá na eternidade, antes da fundação do mundo, e nos amou. Essa é a crise teológica dos arminianos e dos calvinistas. Que Deus é este, que lá da eternidade, antes da fundação do mundo, Ele saberia que ia existir uma Ruth, 2 Júnior, um Gilberto. Que grande amor é este do nosso Deus. Por isso que Ele é imutável. E o propósito divino é imutável. E podemos nos refugiar nele e encontrar ânimo. O Deus Trino, o Deus Adonai, que é apresentado no Antigo Testamento como Adonai, Ele precisa ser o teu refúgio. Melhor, continuar sendo o teu refúgio. Continuar sendo o meu refúgio. Porque Ele é eterno. É nele que nós devemos nos refugiar. A sexta bênção é termos a nossa esperança ancorada além do véu. A esperança é como uma âncora. E aqui, amados irmãos, muito interessante notar que aqui o autor de Hebreus está fazendo uma lembrança do sacerdote que quando entrava no Santo dos Santos, era-lhe amarrado na cintura uma corda. As roupas do sacerdote eram cheias de sininho. Por que cheio de sininhos? Vai que o sacerdote morre no Santo dos Santos. Quem vai entrar lá dentro para puxar o homem? Então o que eles faziam? Amarravam uma corda na cintura, porque se o cara entrou em pecado, morria ali mesmo. E essa visão da corda. O nosso autor de Hebreus para a igreja hebreia fala, olha, nós temos uma âncora. Assim como a âncora mantém o navio seguro, assim como aquela corda, não é? Porque o sumo sacerdote é aquele que representava o povo diante de Deus. Nós temos a nossa âncora, e essa âncora se chama Jesus. Jesus é a nossa âncora. Nele nós podemos confiar. E amados irmãos, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos, o que acontece? O diabo fala, olha, Deus não te ama mais. Porque você vai lá, vai todo mundo te julgar. É assim que o diabo fala com a gente. Ou mesmo a gente pedindo perdão, o diabo fica lá, mas você pecou. Você está servindo, mas você pecou. O diabo é acusador, irmãos. Nós sabemos disso.
Mas como nós lemos no texto de Romanos, quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. Ele continua me amando. Ele continua te amando. Nós, pecadores remidos. Não deixamos de ser pecadores. Não deixamos de falhar por ação ou por omissão. Mas Ele continua nos amando. Por quê? Jesus Cristo é a nossa âncora. Ele entrou no Santo dos Santos. E aqui a visão correta, como nós já estudamos no domingo passado, só Jesus entrou no céu. De novo. Só Jesus entrou no céu. Por isso que ele disse ao ladrão da cruz convertido: hoje estarás comigo no paraíso, não no céu. Porque só Jesus entrou no céu. Para quê? Para ser o nosso remidor, o nosso redentor, o nosso salvador. Por isso que devemos perseverar, porque a nossa âncora foi lançada e está bem fixada lá na eternidade, queridos irmãos. E a última bênção, amados, é termos Jesus como nosso precursor e sumo sacerdote. O verso 20. Onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, pela encarnação, morte, ressurreição, ascensão e glorificação, o nosso Senhor Jesus foi vitorioso, entrou no Santos dos Santos, como nosso sumo sacerdote e ao mesmo tempo o sacrifício. Por isso que o Evangelho é loucura para o homem natural. Jesus, ele é ao mesmo tempo o sacrifício e o sumo sacerdote. E algo interessante que nós vemos lá na cruz, quando Jesus, antes de morrer, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele estava sendo sacrifício. E quando ele disse: Pai, está consumado, ali ele tornou-se o nosso sumo sacerdote. Numa fração de segundos, ele tornou-se o nosso remidor. E a santa ira de Deus foi satisfeita ali na cruz. E como ele é precursor, amados irmãos, quando nós pensamos em ressurreição, lá no texto de Romanos sobre batismo, Jesus, ele é primogênito na ressurreição. Ele é o nosso precursor. Ele que faz tudo antes. E quando fala da ressurreição, assim como ele é, nós o seremos. Queridos irmãos. Por isso que, lá na eternidade, não usaremos mais óculos. Porque teremos corpos glorificados. Não é? Não teremos mais doença. E como eu disse a uma pessoa, acho que foi nessa semana, o último milagre que o Senhor Jesus vai realizar abaixo da salvação é o cumprimento de corpos perfeitos. Quando ele disse, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É o pecado, é também esse corpo cheio de defeito, sem aquela proteína que nos deixou cheio de doença, mas lá na eternidade, com corpos glorificados, o último grande milagre vai se cumprir. Corpos perfeitos,
sem enfermidade, para viver eternamente, e sem a enfermidade do pecado, para viver eternamente, para a glória dele, em novos céus, em nova terra, e em nova Jerusalém. Por isso, podemos então estar seguros e garantidos. A nossa segurança está na obra perfeita do sumo sacerdote Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que, amados irmãos, como falei a princípio, fé até o ateu tem. Porque ele vai querer sempre defender que Deus não existe. Essa é a religião do ateu. Deus não existe. Fé todo mundo tem. A questão é onde eu coloco a minha fé. Por isso, queridos, lembra daquela lista de Romanos que nós lemos no início do culto? Seja o que for, não negues a tua fé, porque a promessa vai se cumprir. Essa era a promessa para o povo hebreu, para a igreja hebreia. A igreja batista hebreia. Né, Eurico? A igreja batista hebreia, lá nas terras da botinha. Não recue. Nós temos que avançar, porque a nossa fé não é inútil no Senhor. Concluo dizendo, amados, e relembrando, quais são as 7 bênçãos daqueles que permanecem, daqueles que verdadeiramente se encontraram com Cristo. Primeira bênção é o reconhecimento do nosso passado por Deus. Segunda bênção é a esperança futura como motivadora do presente. Terceira bênção, o juramento de Deus, mesmo que seja demorado. Quarta bênção é a imutabilidade do propósito divino como herdeiros. Quinta bênção, o forte alento que tem os que correm para o refúgio chamado Jesus. Sexta bênção, termos a nossa esperança ancorada além do véu, à direita do Pai, como Estevão testemunhou. E a sétima bênção, temos Jesus como nosso precursor e sumo sacerdote especial. Então, amados, as pressões são grandes, mas não virá tentação além das nossas forças. Nunca virá além. Por isso, na capacitação que vem do Senhor, vamos perseverar na jornada com Ele. Por quê? Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Deus jurou pelo seu próprio nome. E isso nos dá a certeza, a garantia. E, como nós lemos lá em Números, Deus não é homem para mentir. Então, que a nossa fé seja renovada e nós sejamos fortalecidos no nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Né? Vamos orar? Pai, obrigado, porque a igreja hebreia precisava ouvir esse recado em virtude de muita pressão para negar a fé, para voltar ao judaísmo, para voltar à sua zona de conforto. E eles foram exortados a não recuarem,
mas avançarem. Por isso, Pai, pedimos, Senhor, que a Tua igreja e aqueles que ouvirem posteriormente a Tua palavra possam, Senhor, crer nessa verdade, nesse juramento, e no Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote e precursor, aquele que está à direita do Pai, intercedendo por nós pecadores. Senhor, ajuda-nos, capacita-nos pela ação do Teu Santo Espírito, Pai. E quando nós pecarmos, Senhor, que o Teu Santo nos lembre, que o Teu Santo Espírito nos lembre, que temos um advogado pronto a nos perdoar, e Ele tem nome, Ele se chama Jesus. Ajuda-nos, Pai. Oramos assim, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.